Hora da Entrevista. Olha, eu quero começar o nosso Hora da Entrevista de hoje com uma notícia aqui, gente. Olha, quase 78% da população brasileira está endividada. É isso mesmo. O endividamento dos brasileiros atingiu em março a máxima histórica, né, gente? Ou seja, para o mês, né, que é 77,5%, a maior proporção já registrada nos 12 anos do levantamento aí, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual é de 10,3 pontos acima do registrado há um ano, quando essa parcela era de 67,3%. Por que eu comecei aqui o nosso Hora da Entrevista com essa notícia? Porque a gente vai falar sobre organização financeira. E eu comecei falando agora há pouco, né, questionando de você, como é que tá a sua vida financeira? Tá organizada ou não? Por essa notícia aí a gente já tira uma base de como é que tá a vida financeira dos brasileiros, né? E para falar sobre esse assunto, para trazer dicas, orientações de como, é claro, ter qualidade de vida e melhorar a nossa vida financeira, a gente dá um bom dia todo especial para nossa parceira, Cris Plácida. Ela é coach, consultora. Cris, bom dia. Só um pouquinho, vamos lá. Bom dia, Cris. Bom dia, Regiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, pessoal de casa. Seja bem-vinda, né? Mais uma semana aqui com a gente hoje para falar sobre um assunto importantíssimo. Já comecei falando que os brasileiros estão cheios de dívidas, né? E aí a gente costuma culpar todo mundo, né? Na hora das contas, né? Menos o responsável principal. Quem faz as contas. Exato. Vamos falar sobre organização da vida financeira, que é super importante. Esse assunto rende. Então vamos direto ao assunto, né, Cris? O que é organização financeira? Organização financeira nada mais é que o ordenamento e o controle das suas receitas e despesas, ou seja, dos seus ganhos e dos seus gastos, né? Quando você pega aquilo lá, organiza, coloca de uma maneira que você compreenda como está o cenário, né, da sua vida financeira, do seu dinheirinho, para poder tomar conta de tudo. Para poder colocar arroz e feijão na mesa e pagar as contas em dia. Exatamente. Infelizmente, nós não temos uma educação financeira. E a realidade é que nós consumimos mais do que nós conseguimos pagar, né, gente? Mais do que o necessário, Regiane, digamos assim, né? Esse mundo consumista que nós estamos vivendo e esse mundo de aparências que nós estamos vivendo tem contribuído bastante para isso. E daí, nós duas não cansamos de falar aqui sobre a importância do autoconhecimento, que ajuda inclusive nisso. Do ser. Não é? É melhor, porque não é mais importante do que ter. Muito mais, porque se eu sei quem eu sou, como eu sou e para que eu sou, eu não preciso mostrar para ninguém ou esperar a aprovação de quem quer que seja. Exatamente. Né? Olha, são 10 horas, 1 minuto e a gente vai falar agora sobre a importância dessa organização financeira. É importante, né, Cris? Muito, muito importante. E é interessante que a gente pode afirmar o seguinte, que a vida financeira é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Podemos. Não é? Podemos porque ela é um eixo, né? É um eixo central, digamos assim, que ela pode desencadear outras desordens ou ser um reflexo de outras desordens. Até o final eu vou explicar aí essa relação. Então fala por que é importante essa organização. Primeiro, porque ela contribui com a nossa saúde de modo geral. Quando eu digo saúde de modo geral, é que se eu estou com as minhas despesas, as minhas condições financeiras organizadas, eu tenho menos estresse. Se eu tenho menos estresse, menos ansiedade, menos nervosismo, menos preocupação, né? Eu tenho mais condições de
cuidar melhor de todas as outras áreas da minha vida. Ou seja, tem mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida. E, além disso, a questão econômica e financeira, ela leva você à conquista daquilo que realmente é importante para você. Sejam conquistas materiais, sejam conquistas experienciais. Exatamente. Porque cada um de nós tem uma prioridade, Regiane. Exato. A minha prioridade é cuidar da minha saúde física e emocional. Então, eu vou canalizar... Que também essa prioridade, ela muda, né? Nas fases da nossa vida, não é? Exato. Quando nós temos filhos menores, crianças, nós canalizamos parte dessa energia, seja vital, seja financeira, para o cuidado desses pequenos. Exato. Não é? E à medida que eles crescem, essa prioridade vai mudando. Então, a organização financeira, ela nos dá, né, essa segurança e essa tranquilidade para cuidarmos melhor de todas as áreas da nossa vida e de realizar aquelas conquistas que todos nós precisamos e merecemos, não é verdade? Exatamente. Então, olha, nós já falamos, né, dessa importância, já falamos o que é. E aí, como que o objetivo do nosso quadro, né, é a gente refletir, né, sobre as várias áreas da nossa vida e sempre trazendo orientações de como resolver algumas situações que a gente não consegue lidar, né, de maneira assertiva. Vamos falar para os nossos ouvintes, nossa querida Cris, por onde começar a organização financeira, né? É importante. Muito importante e, assim, necessária. E aí eu vou repetir, gente, necessária. Tomar consciência da nossa situação atual. Ou seja, o que nós temos, o que nós ganhamos mensal. A gente tem que ter em mente isso. Isso. E, sobretudo, em que patamar eu estou. Em que condição social, financeira, econômica eu estou. Para eu não viver numa fantasia, né? Que eu posso ter qualquer bem ou ter qualquer experiência e eu vou dar um jeito de pagar depois. Porque se dá um jeito de pagar depois, pode nos colocar em maus lençóis. Então, eu preciso saber, não é porque o meu coleguinha tem um determinado bem que eu posso ter o mesmo que ele. Qual é a minha condição real? Então, é muito importante nós termos essa consciência. Eu acredito que começa daí. Né? Porque, assim, não é querer dizer aqui, Regiane, que você não possa ter mais. É você ter consciência do atual, do momento. Você pode chegar mais longe, deve chegar mais longe. Construir esse caminho para ter tudo aquilo que você deseja. Seja de bens materiais, de conquistas de relacionamento, enfim. Mas saber que existe um ponto inicial. E esse ponto inicial é aqui e agora. Como eu estou, quem eu sou e o que eu tenho condições de ter aqui e agora. Sem fantasias. Eu quero fazer uma viagem de 50 mil reais para a Europa. Eu posso hoje? Claro que não. Então, por que eu vou alimentar, né, essa esperança e essa ilusão e ficar me frustrando? Não, então eu vou fazer uma viagem de 3 mil reais. Para onde eu posso ir com 3 mil reais? Porque, assim, é subir cada degrau. É ter metas claras, Isso, e realizáveis, exatamente, né? De maneira que eu consiga realizar. Aquilo vai me fortalecer, porque cada conquista que nós temos, por menor que pareça, ela leva você ao próximo degrau. Exatamente, que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? Isso. Que todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, né? Elas contribuem para o nosso crescimento. Exatamente. Aproveitar o caminho é maravilhoso. Exato. Muito mais do que ficar pensando lá no topo, no objetivo, no pódio, na medalha. Curtir o caminho e crescer com esse caminho é que vai te deixar pronto para o pódio. Exatamente, né? Bom demais. Então, para começar, né, a nossa organização financeira, primeiro a gente tem que fazer essa sondagem, vamos dizer, um diagnóstico de como é que está a nossa situação financeira. Exato. E aí eu vou trazer aqui umas dicas. Primeiro, né, depois que eu tomei consciência disso, eu preciso registrar mesmo. Lembra do caderninho que a tia Cris disse para vocês terem desde o início das nossas conversas? É engraçado que você sempre fala isso e eu sempre vejo uma reflexão na minha cabeça, porque quando a gente
registra, gente, num caderno, seja numa folha aí, em qualquer lugar, quando você registra, isso se torna mais concreto na nossa mente. Materializa o pensamento. Exatamente. Materializa. É impressionante. E já tem até estudos, Rejane, que dizem que quando você escreve, e aí eu digo que é escrever mesmo, tá, minha gente? Eu sei que tem aí a geração digital que também pode estar nos escutando, mas escrever é diferente de digitar. Exatamente. Então, é preciso fazer esse exercício da escrita. E quando você escreve, seja um sonho, um objetivo, um pensamento, você materializa de tal forma que contribui para acelerar a sua conquista acerca daquilo. Olha que legal. Bom demais. Pesquisas científicas comprovando então, já isso. Anota aí, né? Vamos criar esse hábito de anotar, né? Isso, Pegar anota. essa dica semanal que a Cris traz pra gente aqui, sempre anotar, né? A respeito da temática que nós estamos discutindo no dia, que isso vai nos dar... Já pensou? No final do ano a gente faz uma lista assim, cara, quanta coisa que nós aprendemos ao longo do ano no programa, né? Quanto eu evoluí. Exato. Isso é maravilhoso. Bom demais. É. Você ainda não começou, começa hoje, né? Essa anotação. Agora, Exato. qualquer caderninho, minha gente, de R$1, de R$2, de R$10, não importa o valor do caderno. O importante é que ele esteja ali do seu ladinho, você faça esses registros e ao longo da semana, do mês, do ano, você vá relembrando, né, tudo aquilo que já foi colocado ali. E sabe que eu tenho esse costume de colocar, e eu fico tão feliz quando eu vou riscando cada meta alcançada. Sim, Cara, que sensação de realização ótima. Eu sou capaz. Exatamente. Né? Eu consigo. Isso, eu Vamos consigo. lá, então vamos lá, anotar, né? Isso. O que mais? Anotar suas receitas e suas despesas, né? Tudo que tem ali. Segundo, definir prioridades. Qual é a sua prioridade? Nesse momento, é investir na sua formação, na sua qualificação profissional? É liquidar as contas? É isso! Eu estou muito Eu endividada. acho que deve ser a primeira coisa que a gente tem que avaliar, né? Pra gente organizar, né? A questão das contas nos atrapalham bastante. Sim, exatamente. Porque não tem como você planejar algo se você já tá totalmente, né, comprometida a sua vida financeira. Quanto menos custos fixos nós tivermos, Ótimo. mais liberdade de ação nós teremos. E o que são os custos fixos, Rejane? São aquelas despesas que a gente tem todos os meses: água, luz, telefone, prestação do carro, prestação da casa, aluguel, mensalidade da faculdade, enfim, tudo aquilo que todos os meses eu preciso pagar. Quanto menos forem essas despesas, maior sua liberdade de ação com os recursos que você terá, né? E, claro, maior responsabilidade também, porque de repente você olha ali aquele monte de grana sobrando e quer torrar. Acha que pode fazer tudo, né? Não pode. Então, é por isso que esse segundo passo também é importante, definir as prioridades. Perfeito. A prioridade é me vestir bem, é viajar, é comprar minha casa, é concluir minha faculdade. Não interessa qual seja. E também não se preocupe se o outro entende qual é a sua prioridade. Exato. É importante que você entenda a sua prioridade. Ótimo. Terceiro ponto, planeje objetivos e sonhos. Você precisa ser planejado. Eu quero fazer essa viagem para a Europa lá que eu te falei. Custa R$50 mil. Com o valor que eu tenho hoje, eu consigo? Não. Então, muito bem. O que é que eu vou precisar fazer para conquistar esses R$50 mil? Precisarei fazer economia? Precisarei ter uma receita extra? Eu vou vender picolé, din-din, chocolate. O que é que eu vou fazer para conseguir esse orçamento maior para realizar esse sonho? Quarto, crie um orçamento. Bote lá no seu caderno, mês de janeiro, quais são as despesas, qual é a receita, fevereiro, março, abril, todos os meses de forma organizada, para que você saiba como vai se comportar a sua vida financeira naquele período. E quando você planeja algo que tem uma data em vista, Rejane, você precisa construir esse orçamento até lá,
Porque daí você vai percebendo de qual maneira você irá realizar aquele seu objetivo e aquele seu sonho. E essa dica é tão importante, porque eu não sei se você... Eu tenho certeza, na verdade, que todos nós já passamos por uma situação assim de, às vezes, olhar assim, poxa vida, com o que eu gastei o salário? Exato. E se você não tem isso, claro, olha, gastei com isso, você fica sem saber, né? Fica. Parece que sumiu num passe de mágica, mas não foi. Não foi, não foi. E, inclusive, nós tendemos a menosprezar, a desvalorizar as pequenas despesas. Exatamente, perfeito. E aí, nessas pequenas, é aquela torneira pingando, minha gente. Que chega no final do mês, a conta de água tá gigante, você não sabe por que foi, é a torneira pingando. Exato. E aí, depois disso, você precisa analisar mensalmente, Rejane. Chegou no final do mês, no período de pagar as contas, de receber seu rico dinheirinho, junta tudo, paga, organiza, sobrou quanto? Sobrou o que eu previ que iria sobrar? Onde que eu vou investir esse valor? Eu vou deixar na poupança? Eu vou comprar algo que me renda mais depois? Enfim, né? Você faz essa análise do seu orçamento. Sexta dica, pague suas contas em dia, evite juros e multas. Às vezes, um piscar de olhos, caraca, a conta venceu anteontem, por que eu não paguei? E lá se vão 5, 10, 15, 20, 30 reais de juros e de multa desnecessários, né? E, por último, revise seus hábitos. Muitas vezes, eu como um hambúrguer todo dia. Precisa comer um hambúrguer todo dia? Eu uso transporte coletivo, sei lá, em todo momento. Será que não tem um desses movimentos que você faz durante o dia que você não poderia ir a pé, por exemplo? Eu gasto aqui andando 15 minutos. Olha só, você já sai do sedentarismo, já economiza um dinheirinho, né? E faz com que o seu sonho se aproxime ainda mais de você. Não é isso? E diante disso, diante dessas 7 dicas que a gente deixou aí, a gente espera que você corra atrás e faça as coisas se realizarem na sua vida. Escolha de vida. Escolhas. Assuma e pague o preço. Tá certíssimo. Cris Plácida, obrigada pela participação de hoje, obrigada pelas dicas, pelas orientações. Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram. E aí, a gente reforça aquele pedido, né? De colocar em prática, né? As dicas que a gente traz aqui, pra gente fazer, né? No final do ano aqui, um histórico aqui, né? Um portfólio do que a gente... Tanta coisa boa que a gente já aprendeu aqui juntas na segunda-feira. Exatamente. Falamos sobre coisas extremamente importantes, Rejane. Eu sou apaixonada por educação. Então, eu estudo o tempo inteiro. Eu sou uma curiosa de plantão, vamos dizer assim. E quanto mais eu venho estudando nos últimos anos, mais eu tenho percebido a importância das competências socioemocionais. Então, é importantíssimo que a gente cuide e dê atenção a todos esses temas que nós temos trazidos aqui. Exatamente. E são temas que é da nossa vida. Sim, faz parte da nossa vida. Infelizmente, as escolas ainda não têm trazido essa temática. Ela está mudando agora, né? Inclusive com o novo ensino médio, que está trazendo educação financeira e empreendedorismo para dentro das escolas. Porque como os nossos tataravós, avós, enfim... não foram preparados para isso, né? A gente acaba que também não foi. Exato. E aí as escolas estão assumindo aí esse compromisso de preparar esse jovem para essa nova fase de mundo, né, Rejane? Essa nova fase de mundo, para que esses dados estatísticos melhorem cada vez mais e que a gente não tenha tantas pessoas endividadas e em sofrimento, porque quando você está endividado, você está em sofrimento. Verdade. Né? E aí era isso que eu queria trazer lá no início, quando eu falei que ela pode ser um reflexo de algo que esteja acontecendo. Nós precisamos ter prazer na vida, nós, seres humanos. Nós já falamos aqui sobre as recompensas, lembra? Então, se eu estou em momento de dor, eu vou buscar alguma coisa para aliviar a minha dor. E muitas vezes essa busca, ela
vai afetar o meu financeiro. Porque eu vou tentar compensar o meu sofrimento, a minha vulnerabilidade emocional com alguma coisa material. Não compensa, o vazio vai continuar e vai piorar. Por quê? Porque eu vou passar a me preocupar. Além daquela dor do relacionamento rompido, da traição, da não aprovação num concurso, eu também vou começar a sofrer por não estar conseguindo quitar as minhas dívidas. Então, é bom a gente também parar e observar, será que eu estou gastando para compensar uma dor? Exatamente, boa pergunta, né? Boa reflexão. Obrigada mais uma vez pela participação e que tenhamos uma ótima semana. Façamos uma ótima semana, minha gente. Cheiro em todos. Cheiro, até semana que vem, Cris. E aí, você gostou da nossa entrevista de hoje? Espero que você coloque em prática, né? Que nós, né, possamos colocar em prática tudo que nós falamos hoje, tá bom?